Você não merece ninguém, zombou o ex. Mas segundos depois o milionário entrou e disse: ela é minha esposa. O café, doce lembrança, estava movimentado naquela tarde de quinta-feira em Ipanema. O cheiro de café recém-passado e bolos caseiros pairava no ar, misturando-se com o som das conversas animadas dos clientes e o barulho suave das xícaras batendo nos pires. Marina Silva, de 28 anos, circulava entre as mesas com sua bandeja, sorrindo educadamente para cada cliente, mesmo quando sentia o peso do cansaço em seus pés após 6 horas seguidas de trabalho. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, alguns fios rebeldes escapando e emoldurando seu rosto delicado. O uniforme azul marinho do café estava impecável, como sempre. Marina fazia questão de manter a aparência profissional, mesmo nos dias mais difíceis. Era uma questão de orgulho pessoal. Marina, mesa 4 está esperando o cappuccino há 10 minutos, murmurou Carla, sua colega de trabalho, passando apressada com uma bandeja cheia de doces. Já vou levar, respondeu Marina, verificando mentalmente os pedidos pendentes. 3 anos trabalhando ali haviam aguçado sua capacidade de organização e multitarefa. O café não era apenas seu trabalho, era seu laboratório. Todos os dias, durante a pausa, ela aproveitava para testar receitas novas de doces na cozinha, sonhando com o dia em que teria sua própria confeitaria. Enquanto preparava o cappuccino, seus pensamentos voaram para o futuro que planejava construir. Já havia economizado quase 15 mil reais, guardados centavo por centavo, sacrificando passeios e roupas novas. Bruno sempre reclamava que ela era muito poupadora, mas Marina sabia que cada real guardado a aproximava do seu sonho. Falando em Bruno, ele chegaria a qualquer momento para buscá-la. Haviam combinado de jantar em casa e talvez assistir a um filme. 3 anos de namoro haviam criado uma rotina confortável, embora às vezes Marina sentisse que faltava algo, uma centelha, uma paixão que ela via nos filmes românticos que adorava assistir escondido. O sino da porta tocou, anunciando a entrada de mais um cliente. Marina levantou os olhos e viu Bruno parado na entrada, mas algo em sua postura a fez franzir a testa. Ele estava sério, tenso, e suas mãos mexiam nervosamente no celular. Vestia uma camisa social azul clara e jeans, nada formal demais, mas ela percebeu que ele havia se arrumado mais do que o normal para apenas buscá-la no trabalho. Oi, amor, disse Marina, aproximando-se com um sorriso. Chegou cedo hoje. Só mais meia hora e eu saio. Bruno olhou ao redor do café, observando os clientes curiosos, e respirou fundo. Marina, preciso falar com você. Agora. O tom dele fez o estômago de Marina se contrair. Aconteceu alguma coisa? Você está estranho. Senta aí. Ele apontou para uma mesa vazia no canto. Por favor. Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Em 3 anos juntos, Bruno nunca havia usado esse tom formal e distante com ela. Hesitante, ela se sentou na cadeira de madeira, as mãos tremendo ligeiramente enquanto esperava ele se posicionar à sua frente. Bruno, você está me assustando. O que aconteceu? Ele se sentou evitando olhar diretamente em seus olhos. O café continuava seu movimento normal ao redor deles, mas Marina sentia como se o mundo tivesse parado naquele pequeno canto. Marina, isso não está funcionando mais, ele disse, as palavras saindo atropeladas. Nós não estamos funcionando mais. Os ouvidos de Marina zuniam. Como assim? Do que você está falando? Eu conheci alguém. A voz dele ficou mais firme, como se tivesse ensaiado aquelas palavras. Uma pessoa que me faz sentir diferente, que tem ambições, sabe? Que quer crescer na vida. As palavras cortaram Marina como lâminas. Ela olhou ao redor e percebeu que algumas pessoas nas mesas próximas haviam parado de conversar e estavam prestando atenção na conversa deles. Carla, atrás do balcão, olhava preocupada em sua direção. Bruno, por favor, vamos conversar em casa, não aqui, Marina sussurrou, sentindo as bochechas queimarem de vergonha. Não, Marina, eu quero que seja aqui. Quero que seja claro para todo mundo e para você também. Bruno se recostou na cadeira, assumindo uma postura que Marina nunca havia visto antes, arrogante, quase cruel. Os olhos que ela um dia achou carinhosos agora brilhavam com uma frieza que a fez estremecer.
Sabe qual é o problema, Marina? Você não tem ambição nenhuma. 3 anos trabalhando de garçonete, juntando dinheirinho no cofrinho, sonhando com uma confeitariazinha. Ele disse a última palavra com desdém, fazendo-a soar ridícula. Enquanto isso, a Fernanda está terminando a pós-graduação em administração. Ela tem perspectiva de futuro. Cada palavra era uma punhalada. Marina sentia o rosto queimar e as lágrimas ameaçarem borrar sua visão. As conversas ao redor haviam cessado completamente. Todo o café estava em silêncio, testemunhando sua humilhação pública. Bruno, por favor, ela murmurou, a voz embargada. Por favor, o quê? Você acha que eu vou ficar a vida toda com alguém que não tem perspectiva, que vai passar a vida inteira servindo cafezinho para os outros? Sua voz foi subindo de tom, garantindo que todos no estabelecimento pudessem ouvir claramente. Você é uma acomodada, Marina. Nunca vai sair dessa vida medíocre. Marina sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. As lágrimas finalmente escaparam, rolando silenciosamente por suas bochechas. Ela podia sentir os olhares de pena dos clientes regulares que a conheciam há anos. Podia ver Carla fazendo menção de se aproximar para defendê-la. E sabe de uma coisa? Bruno continuou, se levantando da cadeira com um sorriso cruel nos lábios. Você não merece ninguém mesmo. Quem é que vai querer uma garçonete de quase 30 anos sem futuro, sem sonhos reais? Você vai morrer sozinha nessa vidinha insignificante. O silêncio no café era ensurdecedor. Marina conseguia ouvir apenas o som de sua própria respiração ofegante e o zumbido do ar-condicionado. Cada pessoa presente parecia congelada, observando a cena como se fosse um acidente de trânsito, terrível, mas impossível de ignorar. Bruno pegou a carteira e jogou uma nota de R$ 10 sobre a mesa. Pelo menos paga o café que você me serviu esses anos todos. Ele deu meia volta e caminhou em direção à porta, parando apenas para acenar para alguém do lado de fora. Marina viu através da vitrine uma mulher loira, elegante, esperando por ele em um carro importado. Fernanda. A mulher que havia destruído 3 anos de sua vida em questão de minutos. Marina permaneceu sentada, tremendo, incapaz de se mover. As lágrimas caíam livremente agora, manchando o uniforme que ela mantinha sempre impecável. Sentia-se pequena, insignificante, exatamente como Bruno havia dito. Marina, querida. Carla se aproximou hesitante, com um guardanapo na mão. Mas antes que pudesse chegar até ela, o sino da porta tocou novamente. Marina nem levantou os olhos, não suportaria mais olhares de pena. Ouviu passos firmes se aproximando, o som de sapatos caros contra o piso de madeira do café. Com licença, uma voz masculina, grave e educada cortou o silêncio. Acredito que houve um mal-entendido aqui. Marina finalmente ergueu o rosto, limpando as lágrimas com as costas da mão. À sua frente estava um homem que ela nunca havia visto antes. Alto, elegante, vestindo um terno cinza impecavelmente cortado. Seus cabelos eram negros, penteados para trás, e seus olhos cor-de-mel observavam a cena com uma intensidade que a fez parar de chorar instantaneamente. O homem se virou para Bruno, que havia parado na porta ao ouvir a voz desconhecida. Senhor, acredito que o senhor esteja enganado sobre esta jovem. Bruno franziu a testa, claramente irritado com a interrupção. Desculpa, mas isso não é da sua conta. O homem sorriu, um sorriso educado, mas que não chegava aos olhos. Na verdade, é sim da minha conta. Ele se virou para Marina, estendendo-lhe a mão com delicadeza. Minha querida, você está bem? Marina olhou para a mão estendida, confusa, mas aceitou a ajuda para se levantar. O homem a guiou gentilmente para si, mantendo uma postura protetora. Quem diabos é você? Bruno perguntou, dando um passo de volta para dentro do café. O homem se endireitou, sua presença imponente dominando o ambiente. Quando falou, sua voz ecoou clara e firme por todo o café. Eu sou Rafael Mendonça, e esta é minha esposa. O silêncio que se seguiu às palavras de Rafael foi ainda mais profundo que o anterior. Marina sentiu seu coração acelerar violentamente, não apenas pelas palavras dele, mas pela forma como ele a mantinha próxima, como se realmente a protegesse. Sua mão era firme e quente, transmitindo uma segurança que ela não sentia há muito tempo. Bruno ficou boquiaberto, olhando de Rafael para Marina e de volta para Rafael. Esposa, que história é essa? Marina,
Do que ele está falando? Rafael deu um passo à frente, interpondo-se entre Bruno e Marina. Sua presença era imponente. Devia ter cerca de 1,85, ombros largos sob o terno perfeitamente cortado. Havia algo em sua postura que irradiava autoridade natural, como alguém acostumado a comandar salas de reunião e fechar negócios milionários. Senhor, Rafael fez uma pausa, claramente esperando que Bruno se apresentasse. Bruno. Bruno Almeida. Ele respondeu automaticamente, ainda confuso. Senhor Almeida. Rafael continuou, sua voz mantendo um tom educado, mas firme. Acredito que houve um equívoco em sua avaliação sobre minha esposa. Ela não é uma simples garçonete, como o senhor disse. Marina é consultora de experiência gastronômica da minha rede hoteleira. Marina o encarou completamente perdida. O que ele estava fazendo? Por que estava mentindo por ela? Mas algo na forma como ele falava, na convicção em sua voz, fez com que ela permanecesse em silêncio. Ela trabalha aqui. Rafael gesticulou elegantemente ao redor do café, porque estamos estudando estabelecimentos menores para entender melhor o mercado local. É uma pesquisa de campo, se assim posso dizer. Os clientes do café escutavam cada palavra, fascinados pela reviravolta na história. Carla, atrás do balcão, tinha os olhos arregalados, acompanhando a cena como se fosse uma novela. Bruno balançou a cabeça incrédulo. Isso é ridículo. Marina, você vai ficar aí calada deixando esse cara inventar essa história? Rafael se virou ligeiramente para Marina, seus olhos cor de mel encontrando os dela. Havia algo naquele olhar, uma pergunta silenciosa, um pedido de confiança. Marina sentiu como se ele estivesse oferecendo a ela uma chance de recuperar sua dignidade. Bruno, ela disse, sua voz ainda trêmula, mas ganhando força. Você já disse tudo o que tinha para dizer. Pode ir embora. Marina, isso é loucura. Você nem conhece esse cara. Foi então que Rafael fez algo que ninguém esperava. Ele se virou completamente para Marina, tomou seu rosto delicadamente entre as mãos e a beijou. Não foi um beijo dramático ou passional. Foi suave, respeitoso, mas convincente o suficiente para fazer todo o café suspirar coletivamente. Quando se separaram, Marina sentiu suas pernas bambas. Os olhos de Rafael brilhavam com uma mistura de determinação e algo que ela não conseguia decifrar. Querida, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Está na hora de irmos. Nossa reserva no Copacabana Palace é às 8. Copacabana Palace. Marina havia ouvido falar do hotel mais luxuoso do Rio, mas nunca imaginou que um dia seu nome seria mencionado em uma frase que a incluía. Bruno ficou parado no meio do café, visivelmente abalado. A confiança arrogante havia desaparecido completamente de seu rosto. Marina, nós podemos conversar? Não há nada para conversar. Rafael respondeu por ela, sua voz cortante. Acredito que o senhor já disse tudo o que precisava. E francamente, depois do espetáculo que presenciei aqui, consideraria uma ofensa se minha esposa desperdiçasse mais um minuto do tempo dela com alguém que claramente não reconhece seu valor. Marina sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a derrubou. Há anos ninguém a defendia daquela forma, ninguém falava dela com tanto respeito e admiração. Bruno saiu do café cabisbaixo, deixando para trás um ambiente eletrizado. Os clientes gradualmente voltaram às suas conversas, mas Marina podia sentir os olhares curiosos direcionados a ela e ao misterioso homem que alegava ser seu marido. Rafael se afastou respeitosamente, permitindo que ela recuperasse o espaço pessoal. Peço desculpas pela intromissão, ele disse, sua voz agora mais baixa, destinada apenas a ela. E pelo beijo. Achei que seria necessário para dar credibilidade à situação. Marina o estudou mais atentamente. De perto, podia ver pequenos detalhes que confirmavam sua impressão inicial de elegância e riqueza. O relógio dourado, que brilhava discretamente em seu pulso, o corte impecável do terno, a forma como ele se portava com naturalidade absoluta, como se estar em um café simples de Ipanema fosse algo completamente normal em sua rotina. Por que você fez isso? Ela perguntou, sua voz ainda fraca. Você nem me conhece. Rafael sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos olhos. Digamos que tenho uma aversão particular a pessoas que humilham outras publicamente, especialmente quando a pessoa sendo humilhada claramente não merece. Carla se aproximou hesitante, segurando uma xícara de café.
Marina, querida, você quer sentar um pouco? Posso trazer um café para vocês. Na verdade, Rafael disse, consultando o relógio. Preciso mesmo ir. Tenho uma reunião em meia hora. Ele se virou para Marina. Mas gostaria muito de falar com você amanhã, se possível. Para me desculpar adequadamente pela encenação e talvez conversar sobre outras coisas. Marina franziu a testa. Que outras coisas? Você trabalha até que horas amanhã? Até às 5. Posso buscá-la às 5:30. Há um lugar onde podemos conversar com mais privacidade. Marina hesitou. Tudo aquilo era surreal demais. Um estranho elegante e claramente rico aparecendo em sua vida no pior momento possível, defendendo-a como um cavaleiro medieval e agora querendo encontrá-la novamente. Eu não sei. Isso tudo é muito estranho. Rafael tirou um cartão do bolso interno do paletó e o estendeu a ela. Rafael Mendonça, CEO da Mendonça Hotels. Pode pesquisar sobre mim na internet se quiser. Não sou um maluco, apenas alguém que acredita que certas situações exigem intervenção. Marina pegou o cartão. Era elegante em papel pesado com letras douradas. O nome Mendonça Hotels despertou uma vaga lembrança. Ela havia visto esse nome em algum lugar. Mendonça Hotels. Vocês têm aquele hotel novo em Copacabana? Entre outros, ele respondeu modestamente. Então, amanhã às 5:30? Carla cutucou Marina discretamente. Vai, menina. Depois do que aconteceu hoje, você merece pelo menos uma conversa interessante. Marina respirou fundo. Sua vida havia mudado drasticamente em menos de uma hora. Perdido o namorado, sido humilhada publicamente e agora tinha a atenção de um homem que parecia saído de um filme. Que diferença faria mais uma mudança? Está bem, ela disse finalmente. 5:30. Rafael sorriu amplamente. Perfeito. E Marina? Ele fez uma pausa, observando-a com seriedade. O que seu ex-namorado disse sobre você? Nada daquilo é verdade. Espero que você saiba disso. Ele se virou e caminhou em direção à porta, parando apenas para acenar educadamente para Carla. Foi um prazer conhecê-la, senhora. Quando ele saiu, Marina desabou na cadeira mais próxima, sentindo como se tivesse acabado de sair de um tornado. O cartão em suas mãos parecia real o suficiente, mas tudo o mais parecia um sonho bizarro. Marina. Carla se sentou ao lado dela, os olhos brilhando de excitação. Menina, você sabe quem era aquele homem? Rafael Mendonça, aparentemente. Rafael Mendonça, Carla praticamente gritou, fazendo vários clientes olharem na direção delas. Marina, esse homem é um dos empresários mais ricos do Brasil. Eu vi ele na revista Época mês passado. Ele tem hotéis no mundo inteiro. Marina olhou para o cartão novamente, sentindo um frio na barriga. Tem certeza? Absoluta. E ele te chamou de esposa, te defendeu daquele idiota do Bruno e ainda quer te ver amanhã? Carla balançou a cabeça incrédula. Menina, ou você está no meio de um conto de fadas ou de uma pegadinha muito elaborada. Marina guardou o cartão no bolso do uniforme, ainda processando tudo o que havia acontecido. Uma coisa era certa. Sua vida jamais seria a mesma depois daquele dia. A questão era se isso seria algo bom ou se ela estava prestes a se meter em uma confusão ainda maior. Marina mal conseguiu dormir naquela noite. Deitada em sua cama de solteiro no pequeno apartamento em Copacabana, ela revirava o cartão de Rafael entre os dedos, tentando processar tudo o que havia acontecido. A humilhação de Bruno ainda doía como uma ferida aberta, mas a intervenção de Rafael havia criado uma confusão de sentimentos que ela não conseguia decifrar. Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir e ligou o computador. Digitou Rafael Mendonça no Google e quase engasgou com o café quando os resultados apareceram na tela. Centenas de artigos, fotos em eventos sociais, matérias em revistas de negócios. Rafael Mendonça, 34 anos, formado em administração pela FGV e MBA em Harvard. Herdeiro do grupo hoteleiro Mendonça, que havia expandido internacionalmente sob sua gestão. Patrimônio estimado em mais de 200 milhões de reais. As fotos mostravam o mesmo homem elegante que havia aparecido em sua vida na véspera, sempre impecavelmente vestido, em jantares beneficentes, inaugurações ou assinando contratos com autoridades. Em uma das fotos mais recentes, ele estava ao lado do prefeito do Rio na inauguração de um novo hotel. Meu Deus, Marina murmurou, passando a mão pelos cabelos.
Em que eu me meti? Uma coisa que chamou sua atenção foi a ausência completa de fotos pessoais. Não havia imagens com namoradas, esposas ou qualquer referência à vida amorosa. Apenas negócios, eventos corporativos e algumas ações sociais. Marina chegou ao café naquela manhã com uma mistura de ansiedade e nervosismo que a fazia tropeçar nos próprios pés. Carla a esperava com um sorriso enorme e um exemplar da revista Veja em mãos. Olha só quem está aqui. Carla abriu a revista na página de economia. Matéria de capa sobre os jovens empresários mais influentes do Brasil. Seu marido está em terceiro lugar. Marina olhou a foto de Rafael na revista. Mesmo em uma simples foto comercial, ele mantinha aquela presença marcante que havia dominado o café na tarde anterior. Carla, para de me provocar. Não sabemos nem por que ele fez aquilo. Menina, para mim está óbvio. O homem se interessou por você. Homens como esse não se interessam por garçonetes de Copacabana, Marina respondeu amarrando o avental. Deve ser outra coisa. O dia passou arrastado. Cada vez que o sino da porta tocava, Marina sentia o coração acelerar, pensando que poderia ser Rafael aparecendo novamente. Mas foram apenas os clientes de sempre. Turistas, moradores do bairro, trabalhadores em pausa para o café. Às 5 da tarde, Marina estava trocando de roupa no pequeno vestiário dos funcionários, quando Carla gritou lá da frente. Marina, tem um motorista aqui perguntando por você. O estômago dela despencou. Motorista. Claro que um homem como Rafael não dirigiria pessoalmente um carro pelas ruas do Rio. Ela saiu e viu um homem de meia idade, vestindo terno escuro e gravata, esperando educadamente perto do balcão. Senhora Marina Silva, sou Carlos, motorista do Sr. Rafael. Ele pediu para buscá-la. Carla cutucou Marina com o cotovelo, sussurrando. Motorista particular, menina, isso é que é tratamento. Marina se despediu dos colegas e seguiu Carlos até a rua, onde uma Mercedes-Benz preta e reluzente estava estacionada. Ele abriu a porta traseira para ela e Marina se sentiu completamente fora de lugar ao se acomodar no banco de couro macio. O Sr. Rafael está esperando no escritório, Carlos explicou enquanto navegava pelo trânsito de Ipanema. É aqui perto, na Barra da Tijuca. Marina observou a cidade passar pela janela, tentando controlar os nervos. Em 20 minutos, eles chegaram a um prédio comercial moderno e espelhado. Carlos a acompanhou até a recepção, no 20º andar. Marina Silva para o Sr. Rafael Mendonça. Ele anunciou à recepcionista. Claro, ele está esperando. 15º andar, sala 1501. O escritório de Rafael ocupava todo o andar, com uma vista deslumbrante da Barra da Tijuca e da praia. As paredes eram decoradas com fotos dos hotéis da rede pelo mundo. Londres, Paris, Nova York, Dubai. Marina se sentiu ainda menor, caminhando pelos corredores elegantes. A secretária, uma mulher elegante de uns 40 anos, a conduziu até uma sala de reuniões com uma mesa de vidro enorme e cadeiras de couro branco. Senhor Rafael já vem, ela disse com um sorriso profissional. Posso oferecer água, café, alguma coisa? Um café, por favor. Marina respondeu sentando-se cuidadosamente em uma das cadeiras. Alguns minutos depois, Rafael entrou na sala. Ainda usava terno, mas havia tirado a gravata e aberto os 2 primeiros botões da camisa. Parecia mais relaxado, mas não menos imponente. Marina, obrigado por vir, ele disse, sentando-se à sua frente. Espero que não tenha sido muito inconveniente. Não, tudo bem. Embora eu ainda não entenda por que estou aqui. Rafael serviu café para ambos de uma garrafa térmica elegante que estava sobre a mesa. Seus movimentos eram precisos, controlados. Ontem eu presenciei uma situação que me incomodou profundamente, ele começou. Não apenas pela crueldade do que foi dito, mas porque reconheci algo em você. O que você reconheceu? Determinação, dignidade, força. Ele fez uma pausa. Sei que pode parecer estranho, mas investiguei um pouco sobre você depois de ontem. Marina quase derrubou a xícara. Você me investigou? Nada invasivo, ele se apressou a esclarecer. Apenas confirmei algumas coisas. Sei que você trabalha há 3 anos no café, que está juntando dinheiro para abrir uma confeitaria, que mora sozinha e que cuida da sua mãe, que está em uma casa de repouso em Niterói. Marina sentiu uma mistura de violação de privacidade e impressão com a eficiência dele. Por que você fez isso?
porque tenho uma proposta para você. Mas precisava ter certeza do tipo de pessoa que você é. Que tipo de proposta? Rafael se recostou na cadeira, observando-a atentamente. Marina, posso ser direto com você? Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. Minha empresa está passando por um momento delicado. Meu pai morreu há 2 anos e deixou algumas condições em seu testamento que afetam o controle da empresa. Marina franziu a testa. Que tipo de condições? Para manter o controle total da empresa, preciso estar casado até meus 35 anos. É uma cláusula antiquada, mas legalmente válida. Ele fez uma pausa. Meu aniversário é em 6 meses. O ar na sala pareceu ficar mais pesado. Marina começou a entender para onde a conversa estava indo, mas não queria acreditar. E você está me contando isso porque... Porque tenho uma proposta que pode beneficiar ambos, Rafael disse, sua voz firme, mas gentil. Um casamento de conveniência. Temporário, claro. O suficiente para eu cumprir as exigências do testamento e garantir o controle da empresa. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando o que havia acabado de ouvir. Você está me pedindo para casar com você? Estou propondo um acordo comercial, ele corrigiu. Você me ajudaria com a questão legal, e eu a ajudaria a realizar seus sonhos. Pense bem. Capital suficiente para abrir não apenas uma confeitaria, mas uma rede delas. Dinheiro para pagar os melhores tratamentos para sua mãe. Segurança financeira. Marina se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A vista da cidade se estendia diante dela, mas sua mente estava em turbilhão. Isso é loucura, Rafael. Você nem me conhece. Mas sei o suficiente, ele respondeu, levantando-se também. Sei que você é trabalhadora, honesta e tem caráter. Sei que não está interessada em meu dinheiro por motivos fúteis. Você tem objetivos reais, responsabilidades reais. Marina se virou para encará-lo. E o que você ganha com isso, além da questão legal? Por que não casa com alguém do seu mundo social? Por um momento, algo passou pelos olhos de Rafael. Uma sombra, uma dor antiga. Porque mulheres do meu mundo social, como você disse, geralmente têm outras motivações. Você seria honesta, clara, sem jogos ou agendas ocultas. Marina voltou para a mesa, sentando-se pesadamente. Você está falando de um casamento fake, basicamente. Um casamento real nos papéis, mas um acordo comercial na prática, ele confirmou. Com benefícios mútuos e prazo determinado. O silêncio se estendeu entre eles. Marina podia ouvir apenas o som abafado do trânsito lá embaixo e o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado. Finalmente ela levantou os olhos para ele. Preciso pensar. Claro, leve o tempo que precisar. Rafael voltou ao seu lugar. Mas, Marina, ontem, quando vi como aquele homem a tratou, quando vi a força que você teve para manter sua dignidade, mesmo na pior situação, soube que você era exatamente o tipo de pessoa que eu precisava ao meu lado. Marina passou 3 dias agonizando sobre a proposta de Rafael. Não conseguia se concentrar no trabalho, mal dormia, e até Carla começou a se preocupar com suas constantes distrações. Menina, você vai derrubar essa bandeja de novo, Carla murmurou, estabilizando a xícara que Marina quase derrubou pela 3ª vez naquela manhã. Desde segunda-feira você está nas nuvens. O que aconteceu no encontro com o empresário? Marina suspirou, servindo café para um cliente da mesa 6. Como poderia explicar para Carla que havia recebido uma proposta de casamento de um milionário que mal conhecia? Pareceria loucura mesmo para sua amiga mais compreensiva. Foi complicado. Ela respondeu vagamente. Naquela tarde, após o trabalho, Marina decidiu visitar sua mãe na casa de repouso em Niterói. Dona Lourdes, de 64 anos, havia sofrido um derrame 2 anos antes e precisava de cuidados especiais que Marina não conseguia custear em casa. A viagem de 1 hora no transporte público lhe deu tempo para pensar. Ela observou as paisagens familiares do Rio, passar pela janela do ônibus, as favelas subindo os morros, os prédios elegantes da Zona Sul, as obras inacabadas, o contraste constante entre riqueza e pobreza que definia sua cidade. A casa de repouso Bom Jesus era simples, mas limpa, localizada em um bairro classe média de Niterói. Marina pagava R$ 2.000 por mês pelos cuidados da mãe, quase todo o seu salário. O dinheiro que conseguia economizar para a confeitaria
vinha de horas extras e algumas encomendas de doces que fazia nos finais de semana. Minha filha! Dona Lourdes sorriu ao vê-la chegar. O derrame havia afetado sua fala e movimento do lado direito, mas sua mente continuava lúcida. Como você está magra? Está se alimentando direito? Estou sim, mãe. Marina beijou sua testa, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Como foi sua semana? Elas conversaram sobre trivialidades, a fisioterapia, os outros pacientes, a novela que a mãe assistia religiosamente. Mas Marina notou como Dona Lourdes evitava mencionar qualquer desconforto ou necessidade. Ela sabia que a filha fazia sacrifícios para mantê-la ali. Marina, sua mãe disse de repente, pegando sua mão com a esquerda, que ainda funcionava bem. Você precisa viver sua vida. Não pode gastar tudo comigo. Mãe, não fala isso. Você é minha prioridade. Eu já vivi minha vida, minha filha. Você tem 28 anos e ainda está sozinha, trabalhando demais, sem se divertir. Dona Lourdes fez uma pausa. Aquele Bruno era um idiota mesmo. Você merece coisa melhor. Marina havia contado sobre o término, mas omitiu os detalhes da humilhação pública. Mãe, e se eu te dissesse que apareceu alguém diferente? Os olhos de Dona Lourdes brilharam com interesse. Conta tudo. Marina hesitou, depois decidiu ser honesta. Contou sobre Rafael, sobre como ele a havia defendido, sobre a proposta maluca. Claro, omitiu a parte sobre ser um acordo comercial. Um empresário rico que quer casar contigo? Dona Lourdes sorriu. Marina, isso parece coisa de filme. É meio assustador, mãe. Somos de mundos completamente diferentes. Dona Lourdes segurou sua mão com mais força. Filha, quando seu pai morreu, eu pensei que nunca mais seria feliz, mas aprendi que a vida tem formas estranhas de nos surpreender. Se esse homem te trata bem, se ele te respeita, talvez seja a hora de você se permitir sonhar mais alto. Na volta para casa, Marina pensou nas palavras da mãe. Ao chegar em seu pequeno apartamento, ela se sentou à mesa da cozinha e fez uma lista de prós e contras. Prós: dinheiro para abrir a confeitaria, tratamento melhor para a mãe, segurança financeira, chance de sair da vida de dificuldades. Contras: casamento falso, não conhece Rafael de verdade, diferenças sociais enormes. Pode ser perigoso confiar em alguém assim. Ela olhou para o apartamento ao redor, o sofá velho que havia comprado usado, a geladeira que fazia ruído, as paredes que precisavam de pintura. Depois olhou para a foto dela com a mãe na mesa de centro, tirada antes do derrame, quando ainda eram apenas duas mulheres lutando juntas para sobreviver. Pegou o celular e digitou o número que estava no cartão de Rafael. Rafael atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Marina, oi, você tem tempo para conversar? Sempre tenho tempo para você. Quer que eu mande Carlos buscá-la? Na verdade, prefiro encontrar em um lugar neutro. Conhece o café Adega Flor em Ipanema? Conheço. Posso estar lá em meia hora? Perfeito. Marina trocou de roupa rapidamente, optando por um vestido simples, mas elegante, o mais bonito que possuía. Se ia fazer aquilo, pelo menos faria com dignidade. O café Adega Flor era um dos mais charmosos de Ipanema, frequentado por artistas e intelectuais. Marina chegou primeiro e escolheu uma mesa no canto, tentando controlar os nervos. Rafael apareceu exatamente 30 minutos depois, vestindo jeans escuros e uma camisa social branca sem gravata, mais casual que da primeira vez, mas ainda incrivelmente elegante. Algumas mulheres no café se viraram para olhá-lo quando ele passou. Obrigado por ligar, ele disse, sentando-se à sua frente. Estava começando a achar que havia assustado você. Você assustou, Marina respondeu honestamente. Mas também me fez pensar em coisas que eu nunca havia considerado. Eles pediram café, e Marina respirou fundo antes de falar. Se eu aceitar essa proposta, como funcionaria exatamente? Rafael se inclinou ligeiramente para frente, sua expressão ficando mais séria. Primeiro seria um casamento legal com cerimônia civil, nada extravagante, apenas o necessário para cumprir as exigências legais. E depois, você se mudaria para minha casa. É uma questão de aparências. Precisamos parecer um casal de verdade, pelo menos publicamente. Ele fez uma pausa. Mas seria apenas isso. Quartos separados, vidas separadas. Você teria total liberdade.
Marina assentiu, processando a informação. E quanto ao dinheiro? 200 mil reais depositados em sua conta no dia do casamento, mais 50 mil por mês durante todo o período do acordo. Rafael tirou um envelope do bolso. Elaborei um contrato básico. Você pode levar para um advogado analisar. Marina pegou o envelope, sentindo o peso dos papéis. Quanto tempo duraria? 2 anos, no mínimo. Tempo suficiente para consolidar minha posição na empresa e evitar qualquer questionamento legal futuro. E depois? Divórcio amigável. Você fica com tudo que foi acordado, mais uma compensação adicional. Rafael fez uma pausa. Marina, quero que entenda. Isso não é caridade. Você estaria me prestando um serviço valioso. Merece ser compensada adequadamente. Marina olhou ao redor do café, observando as pessoas em suas conversas casuais, alheias ao momento que estava definindo o resto de sua vida. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? Quero dizer, de verdade? Rafael ficou em silêncio por um momento, mexendo no café com a colherinha. Já fui noivo uma vez. Há 5 anos. Descobri 3 dias antes do casamento que ela estava interessada apenas no dinheiro. Havia até negociado um acordo pré-nupcial secreto com meu pai para garantir uma parte da herança em caso de divórcio. Marina sentiu uma pontada de compaixão. Isso deve ter doído muito. Doeu, mas também me ensinou que transparência é melhor que ilusões. Ele levantou os olhos para ela. Com você, desde o início, sabemos exatamente onde estamos pisando. Marina respirou fundo. Pensou na mãe, na confeitaria dos sonhos, na chance de mudar completamente sua vida. Tenho uma condição, ela disse finalmente. Qual? Eu continuo trabalhando, pelo menos por enquanto. Quero ter certeza de que isso vai dar certo antes de abandonar completamente minha independência. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via dele. Achei que você fosse dizer isso. Pode trabalhar quanto quiser, onde quiser. Marina estendeu a mão. Então temos um acordo, Sr. Mendonça. Rafael apertou sua mão, selando o destino de ambos. Temos um acordo, futura Senhora Mendonça. Quando suas mãos se tocaram, Marina sentiu uma estranha corrente elétrica percorrer seu braço. Pelo olhar de Rafael, ele havia sentido algo parecido. Talvez aquele acordo fosse mais complicado do que ambos imaginavam. 2 semanas depois, Marina estava parada diante do espelho do cartório civil de Copacabana, ajustando o vestido branco simples que havia comprado especialmente para a ocasião. Não era o casamento dos seus sonhos de adolescente, mas havia uma beleza estranha na simplicidade do momento. Rafael chegou pontualmente, acompanhado de 2 testemunhas, seu advogado, Dr. Henrique, e sua secretária, Mônica. Marina havia trazido Carla, que ainda não conseguia acreditar no que estava presenciando. Você tem certeza disso, menina? Carla sussurrou enquanto esperavam serem chamados. Ainda dá tempo de voltar atrás. Marina olhou para Rafael, que conversava discretamente com seu advogado. Ele estava elegante, em um terno azul marinho, e havia algo em sua postura que transmitia calma e confiança. Nos últimos dias, eles haviam se encontrado algumas vezes para acertar os detalhes práticos, e Marina havia começado a perceber aspectos de sua personalidade que a surpreendiam. Ele era atencioso, ouvia com interesse suas opiniões e tinha um senso de humor sutil que aparecia nos momentos mais inesperados. Tenho certeza, ela respondeu para Carla. É a chance da minha vida de mudar tudo. A cerimônia foi rápida e eficiente. Quando o oficial perguntou se aceitavam um ao outro como marido e mulher, Marina sentiu um frio na barriga ao responder, aceito. Rafael a olhou nos olhos ao dar sua resposta, e por um momento ela esqueceu que aquilo era apenas um acordo comercial. O beijo que selou a união foi casto, respeitoso, mas quando seus lábios se tocaram, Marina sentiu novamente aquela corrente elétrica que havia experimentado no café. Parabéns, senhores Mendonça, disse o oficial, entregando-lhes a certidão de casamento. Do lado de fora do cartório, Rafael se virou para ela. Como você se sente, senhora Mendonça? Estranha, Marina admitiu, olhando para a aliança simples em seu dedo. Mas bem, o Carlos está esperando para levar suas coisas para casa, Rafael disse. Mas se você quiser uns dias para se acostumar com a ideia... Não, Marina interrompeu. Quanto mais eu pensar, mais nervosa vou ficar. Vamos fazer isso direito desde o início.
A casa de Rafael em Barra da Tijuca era ainda mais impressionante do que Marina havia imaginado. Uma mansão moderna de 3 andares com vista para a praia, jardins impecáveis e uma piscina que parecia saída de revista de decoração. Meu Deus! Ela murmurou ao entrar no hall principal, com suas paredes de vidro e decoração minimalista. Seja bem-vinda ao seu novo lar, Rafael disse, carregando uma das malas dela. Deixe-me mostrar seu quarto. Ele a conduziu até o 2º andar, parando diante de uma porta dupla de madeira clara. Este será seu espaço. Tem closet, banheiro privativo, varanda com vista para o mar. Se precisar de qualquer coisa, meu quarto fica no outro extremo do corredor. O quarto era deslumbrante, maior que todo o apartamento onde Marina morava antes, com uma cama king size, móveis elegantes e uma varanda que oferecia uma vista deslumbrante da Praia da Barra. Rafael, isso é muito mais do que eu esperava. Você é minha esposa agora, ele disse simplesmente. Merece ser tratada como tal. Eles jantaram naquela primeira noite na varanda externa, servidos pela empregada discreta de Rafael, Dona Francisca. A conversa fluiu naturalmente. Marina contou sobre seus sonhos para a confeitaria. Rafael falou sobre os desafios de expandir os negócios internacionalmente. Amanhã vou transferir o dinheiro que combinamos, ele disse quando terminaram de jantar. E gostaria de conversar sobre suas ideias para a confeitaria. Talvez eu possa ajudar com mais do que apenas capital. Marina o observou à luz das velas. Por que você está sendo tão gentil? Isso vai além do nosso acordo. Rafael ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Talvez porque descobri que gosto da sua companhia. Isso não estava no contrato, mas também não está proibido. Naquela noite, Marina deitou-se na cama luxuosa, ouvindo o som distante das ondas quebrando na praia. Sua vida havia mudado completamente em questão de semanas, e ela ainda estava processando tudo. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. 3 meses se passaram, e a vida de Marina havia se transformado de maneiras que ela nunca imaginara. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente. A convivência com Rafael havia revelado um homem muito diferente do empresário frio que ela imaginara no início. Ele a acompanhava nas visitas à mãe, conversava por horas sobre os planos da confeitaria e havia até mesmo aprendido a fazer algumas receitas básicas de doce para ajudá-la nos testes culinários. Marina continuava trabalhando no café, mas agora apenas 3 dias por semana. O resto do tempo dedicava ao planejamento de sua futura confeitaria e aos cursos de gestão empresarial que Rafael havia insistido para ela fazer. Naquela manhã de sábado, eles estavam na cozinha da mansão testando uma receita nova de brigadeiro gourmet, quando Marina percebeu como Rafael a observava com atenção enquanto ela explicava a técnica para conseguir a textura perfeita. Você está prestando atenção mesmo ou só fingindo? Ela perguntou rindo. Estou prestando atenção em você, ele respondeu, e havia algo em sua voz que fez Marina parar de mexer o doce. Eles se encararam por um momento, e Marina sentiu que algo havia mudado entre eles. Não eram mais apenas 2 desconhecidos cumprindo um contrato. Havia carinho, respeito mútuo e algo mais profundo crescendo silenciosamente. Rafael, ela começou, mas foi interrompida pela campainha. Era Bruno. Marina sentiu o sangue gelar quando viu seu ex-namorado parado na porta, com a mesma expressão arrogante de sempre, mas agora misturada com uma inveja mal disfarçada ao observar a mansão. Oi, Marina. Posso entrar? Preciso falar com você. Rafael apareceu atrás dela, colocando a mão protetivamente em sua cintura. Em que posso ajudá-lo? Bruno o encarou com desafio. Vim falar com minha ex-namorada. É particular. Qualquer coisa que você tenha para dizer para minha esposa, pode dizer na minha frente. Rafael respondeu calmamente. Esposa? Bruno soltou uma risada amarga. Marina, que palhaçada é essa? Você realmente achou que eu ia acreditar nessa encenação? Marina sentiu a raiva crescer em seu peito. Não é encenação, Bruno. Rafael e eu somos casados há 3 meses. Casados por quê? Por dinheiro? Bruno olhou ao redor da casa com desdém. Você virou garota de programa, foi isso? A resposta veio antes que Marina pudesse processar a raiva que sentiu. Eu virei uma mulher que se valoriza, Bruno, coisa que você nunca soube fazer.
Marina, você acha que esse cara te ama de verdade? Homens como ele não se casam com garçonetes por amor. Quando ele se cansar da brincadeira, você vai voltar para sua vidinha medíocre. Foi então que Rafael deu um passo à frente, e Marina nunca o havia visto tão sério. Senhor Almeida, vou lhe dar apenas uma oportunidade de se retirar com dignidade. Se disser mais uma palavra desrespeitosa sobre minha esposa, terei que tomar medidas mais drásticas. Bruno tentou manter a bravata, mas algo no tom de Rafael o fez recuar. Isso não vai durar, Marina. Quando você se der conta da farsa que está vivendo, não venha me procurar. Depois que Bruno saiu, Marina se sentou na sala, tremendo de raiva e frustração. Rafael se ajoelhou na frente dela, tomando suas mãos nas dele. Não dê ouvidos a ele, Marina. Ele está falando por inveja e ressentimento. Mas e se ele estiver certo? Ela sussurrou. E se isso tudo for grande demais para mim? E se eu não conseguir viver nesse mundo? Rafael a olhou nos olhos com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Marina, preciso te contar uma coisa. Esse acordo, ele parou de ser apenas comercial para mim há muito tempo. O coração de Marina disparou. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você. Pela sua força, pela sua gentileza, pela forma como você transforma tudo ao seu redor em algo mais bonito. Ele acariciou seu rosto delicadamente. Estou dizendo que quando nosso contrato acabar, quero pedir sua mão novamente. De verdade, dessa vez. As lágrimas correram pelo rosto de Marina, mas agora eram lágrimas de felicidade. Rafael, eu também me apaixonei por você. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. Quando eles se beijaram, não foi o beijo respeitoso do cartório ou a encenação do café. Foi o beijo de duas pessoas que haviam encontrado amor onde menos esperavam. 6 meses depois, Marina estava na inauguração de sua primeira confeitaria, Doce Marina, localizada em um ponto nobre de Ipanema. A fila se estendia quarteirão afora, e entre os clientes estavam não apenas moradores do bairro, mas também alguns dos empresários mais importantes do Rio, que haviam conhecido Marina através de Rafael. Carla, agora gerente da confeitaria, se aproximou com um sorriso enorme. Marina, tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Era Bruno, parado na entrada, visivelmente constrangido. Marina se aproximou, agora vestindo um elegante vestido de grife e irradiando a confiança de uma mulher realizada. Oi, Bruno. Em que posso ajudá-lo? Eu vim pedir desculpas, ele disse, evitando olhar diretamente para ela. E parabéns pelo sucesso. Você estava certa. Sobre tudo. Marina sorriu com genuína compaixão. Obrigada, Bruno. Espero que você também encontre sua felicidade. Quando ele saiu, Rafael apareceu ao lado dela, passando o braço ao redor de sua cintura. Como você se sente? Marina olhou ao redor da confeitaria lotada, para a equipe de funcionários dedicados, para a vida que havia construído com coragem e determinação. Me sinto em casa, ela respondeu. Finalmente, me sinto em casa. Rafael a beijou suavemente. Então estamos prontos para a próxima fase? Que próxima fase? Ele sorriu, tirando uma pequena caixinha de veludo do bolso. A fase onde eu peço você em casamento de verdade. Sem contratos, sem acordos comerciais. Apenas 2 pessoas que se amam e querem construir uma vida juntas. Marina riu através das lágrimas, estendendo a mão para ele colocar o anel, muito mais bonito que a aliança simples do casamento civil. Sim, Rafael Mendonça, 1000 vezes sim. E ali, cercados pelo aroma de doces recém-feitos e pelo carinho das pessoas que as amavam, Marina entendeu que, às vezes, os melhores finais felizes começam nos momentos mais improváveis. Porque, às vezes, quando alguém diz que você não merece ninguém, o universo conspira para provar exatamente o contrário.